Hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento da fala e linguagem, vencendo os obstáculos para adquirir novas habilidades. Tô escrevendo aqui, gente, eu invento uns títulos, né, tão grande. Eu tenho que fazer o exercício, às vezes, de diminuir os títulos, mas fonoaudiologia é grande, linguagem é grande, né? São palavras grandes. E aí, desenvolvimento. Então, ficou esse o título da nossa live hoje. Desenvolvimento de fala e linguagem, vencendo os obstáculos para adquirir novas habilidades. Esse tema surgiu diante de uma própria experiência minha com o desenvolvimento do meu filho Gustavinho. Venho passando com ele já há alguns meses, algumas dificuldades, principalmente em relação à audição dele. E isso refletiu diretamente no desenvolvimento da fala dele. Contudo, venho observando o quanto que potencializar as outras habilidades é essencial para esse desenvolvimento da fala. E eu venho fazendo isso na prática com ele, no dia a dia, e tem dado muito certo. Eu posso ver a cada semana um pouquinho da evolução dele na fala. E aí hoje eu resolvi compartilhar um relato de experiência de caso próprio do meu próprio filho e não de um paciente. Contudo, é claro que eu só estou podendo ver o que está acontecendo com o meu filho porque eu tive experiência já com muitas crianças, né? E também quero nessa live a gente poder aí montar um raciocínio clínico diante destes obstáculos que uma criança pode enfrentar para adquirir novas habilidades, novos aprendizados e se comunicar ou falar melhor, né? Nós, como fonoaudiólogos, precisamos estar atentos a estes obstáculos. Quando a gente monta uma sessão, uma estratégia terapêutica, nós estamos querendo ajudar a criança a enfrentar os obstáculos que ela está enfrentando nessa fase do desenvolvimento. E por que ela está enfrentando um obstáculo ali, né? Um obstáculo porque faltam algumas habilidades necessárias para ela pular de fase. Então, a gente precisa entender o todo, como essa criança se desenvolve, quais são os fatores principais e norteadores desse desenvolvimento, para a gente poder se nortear na prática clínica com as nossas estratégias, orientações e muitas vezes condutas, né? Nós sabemos que para uma criança aprender a falar, ela precisa, antes de tudo, de ter uma boa entrada sensorial das informações. Ou seja, os 5 sentidos sensoriais dela precisam estar bons. Não pode haver nenhum empecilho dessa entrada da informação. Isso já nos leva a pensar que nós vamos ter fatores intrínsecos e extrínsecos determinantes para o aprendizado dessa criança. Essa criança só vai aprender então se houver um estímulo do meio que vai atravessar esses sentidos sensoriais dela. Então, quando esse estímulo ele é bom e ele atravessa esses sentidos sensoriais sem nenhum impedimento, a gente já tem o primeiro obstáculo vencido do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, na prática clínica, nós fonoaudiólogos precisamos estar muito atentos a este primeiro obstáculo. O que essa criança tem organicamente que pode impedir com que ela receba esse estímulo do meio, né? E aí isso muitas vezes não depende da gente. Nós vamos precisar encaminhar, orientar a família, buscar outros meios de solução, caso essa criança tenha algum impedimento já nessa primeira parte da fase do desenvolvimento, que é essencial para o aprendizado dela. Concomitante a isso, nós precisamos estar atentos aos estímulos, na qualidade deste estímulo. Então, quando o Gustavinho nasceu,
eu sempre fiquei muito atenta às questões orgânicas que poderiam prejudicá-lo no desenvolvimento dele. Então, eu vi que desde pequenininho ele já olhava muito bem, né? Já mantinha o contato visual, já com meses, ele já acompanhava a nossa movimentação com os olhos, até a câmera do celular. Aí eu já via questões assim, acima até do esperado, né? Da mesma forma, eu via que ele já era atento à minha voz, aos comandos, e com 8, 9 meses de idade, ele já começou a falar a primeira palavrinha dele, que foi alô. O falar, a gente sabe que é uma consequência da memória, da compreensão da linguagem. Então, antes dele falar alô, ele já era muito atento aos estímulos auditivos do ambiente. Então, vejam bem, duas entradas sensoriais importantíssimas para o desenvolvimento dele estavam trabalhando bem, que é o visual e o auditivo. Concomitantemente a isso, eu sempre observei nele um bom desenvolvimento corporal. E não porque eu estimulava, mas sim que era do próprio desenvolvimento dele orgânico, neurobiológico, certo? Aí é claro que nós do meio, entrando com estímulos mais assertivos, fazendo essa criança ter mais consciência do que está acontecendo diante do corpo dela no espaço, isso potencializa, isso dá mais poder para o desenvolvimento dela. Só que nós já precisamos ficar atentas e atentos se está havendo esse desenvolvimento neurobiológico natural do aprendizado, do interesse da criança, da busca pelo aprendizado, do explorar o ambiente. Então isso no Gustavinho sempre veio muito bem. E aí a gente já enfrenta aqui o primeiro obstáculo também. Essa criança não está recebendo essas informações devidamente, ou por uma questão ambiental, ou por uma questão orgânica. Paralelamente a isso, há um atraso nesse desenvolvimento neurobiológico. Não só porque há um impedimento dessa entrada da informação, mas porque intrinsecamente há ali, ou geneticamente, ou faz parte da história dela, questões que a gente às vezes não sabe. É claro que se, paralelamente a isso, houverem intercorrências, né, na gestação, no parto, nestes primeiros meses de vida, a gente já sabe ali que há uma causa muito específica que determina esse primeiro obstáculo. Mas muitas vezes, pelo menos eu na minha prática clínica, que não atendo muitas crianças neurológicas, não tem uma causa específica desse atraso. É claro que outras crianças já têm. Houve uma intercorrência durante o nascimento, ou ficou na incubadora, ou teve algum problema de saúde específico já nos primeiros meses de vida. Então ali a gente já sabe que houve uma questão intrínseca da criança que levou e potencializou ela a ter um atraso neurobiológico das suas capacidades motoras ou cognitivas, certo? Aí tudo isso a gente descobre como? É na anamnese, no primeiro contato. Só que a gente não pode ficar demorando muito nisso. A gente tem que entender rapidamente os causadores para poder, de fato, modificar as experiências dessa criança. Por quê? A partir do momento em que a gente identifica como essa criança está processando as experiências dela, né? Como ela está processando as experiências dela, nós vamos saber onde ela está nesse desenvolvimento infantil e quais estão sendo os possíveis obstáculos que ela está enfrentando. Então, veja bem, saber como a criança processa as informações, as experiências dela, vão nos nortear para saber qual destes sentidos sensoriais que não estão trabalhando bem ou em conjunto, certo? Aí a gente pode ver crianças que não têm um bom contato visual, crianças que não brincam de forma funcional, crianças que não reagem a situações novas
diante de novas pessoas, não percebe quando as pessoas brincam com ela ou fazem alguma brincadeira para chamar atenção, não reagem à voz, não reagem a estímulos do ambiente, estão sempre ali focada na atividade, no que elas estão fazendo, no que é do interesse delas. Então nós, como adultos e principais norteadores desse estímulo ambiental, nós vamos precisar ver qual o melhor recurso ou a melhor estratégia para entrar nesse mundo da criança. E isso vai acontecer através da percepção e da atenção, para a gente conseguir o quê? Uma atividade compartilhada. Então, voltando ao desenvolvimento do Gustavinho, até 9 meses teve compreensão, certo? Teve atenção e compreensão auditiva muito bem, e isso favoreceu ele compreender já alguns comandos auditivos, e isso é importantíssimo para a fala, porque muitas crianças, elas necessitam da pista visual, do estímulo visual para entender o comando. Se eu tenho uma criança que ainda não fala, mas ela já entende comandos auditivos, isso já é um ponto muito positivo, porque mostra o quê? Que ela já está na fase da frente, certo? Porque o ideal é estímulo visual e auditivo junto. Só que depois, para essa criança conseguir dialogar, conversar, acompanhar uma conversa, é totalmente por meio das entradas da informação, né? Da entrada da informação auditiva. Então, nós fonoaudiólogos, precisamos estar muito atentos nessa combinação do visual com o auditivo. Agora, é claro que o esquema corporal é importantíssimo. Por quê? Só vai haver uma boa resposta, uma boa projeção e ação da criança diante desses estímulos que ela está recebendo visualmente, se houver um bom esquema corporal, certo? E aí a gente observa o quê? Que paralelamente com esse estímulo visual, tem que vir a autonomia e a independência corporal. Essa criança, antes de falar, ela precisa usar o corpo dela no espaço. Ela precisa sair daquele mundo de bebê e se tornar uma criança. O que uma criança faz? Uma criança ajuda o outro, uma criança pega as coisas para o outro, uma criança observa o que o outro está fazendo e quer fazer igual. Uma criança quer ser ativa no ambiente, quer chamar a atenção das pessoas. E aí, muitas crianças, e isso dependente da idade, certo? Muitas crianças ainda estão nessa fase corporal de bebê. Seja por uma questão intrínseca do desenvolvimento dela ou por uma questão ambiental. É claro que tem crianças que têm um fator intrínseco e como o ambiente reage e estimula essa criança, potencializa esse atraso, gerando um possível transtorno, porque aí vai depender da idade, do tempo em que essa criança permaneceu tendo um atraso. Certo? Vai virando uma bola de neve, um atraso vai gerando outro atraso e essas habilidades vão se acumulando dentro de vários atrasos. E aí o que vai acontecendo? Essa criança vai ficando cada vez mais distante do que é esperado. E quando ela chega para a terapia fonoaudiológica, o que os pais mais vão querer? Fala. Só que aí a gente vai olhar o quê? Primeiro, antes de tudo, o desenvolvimento corporal dessa criança. Por quê? Porque é o corpo dela, junto com o visual, que vai fazer ela se organizar no ambiente. Paralelamente a isso, a gente precisa observar como estão sendo as experiências, os estímulos ambientais que essa criança está recebendo. E aí, junto com isso, adequando esse desenvolvimento corporal, os estímulos ambientais, nós vamos vendo a reação dela ao processar as informações auditivas. Junto com isso, a gente vai começar a estimular cada vez mais a percepção e a compreensão auditiva dessa criança. Por quê? Se ela tem um corpo, um desenvolvimento motor e corporal bom, o que seria o bom, gente? Não é aquela criança que já faz tudo.
Porque a criança também que faz tudo e nega a ajuda do outro, nega querer que o outro ensine ela, também não é bom. Porque o ideal é a criança aprender com o outro, nós aprendemos com o outro. Esse é o princípio, inclusive, da pragmática, da interação, né? Eu interagir com o outro é o que vai me dar a capacidade de aprender, principalmente o código que essa outra pessoa usa para se comunicar. Então, a criança, ela precisa estar atenta ao que o meio está fazendo para ela, mas o que ela também pode fazer para esse meio. Entende? E aí nós, fonoaudiólogos, para conseguir a fala dessa criança, a gente muitas vezes precisa criar estratégias de autonomia, de independência corporal, ensinando essa criança a ser útil para o ambiente e para as pessoas. Muito comum as nossas crianças, quando chegam no consultório, os pais estão fazendo tudo por ela. Os pais estão dando tudo por ela. E aqui, muitas vezes, já entra o nosso pré-julgamento. A gente acha que aqui pode ser uma questão só ambiental, a gente precisa só mudar o ambiente. Não, a gente precisa entender que uma coisa alimenta a outra, certo? O ambiente estimula o desenvolvimento intrínseco da criança e a resposta da criança, ela estimula e determina a ação do meio. Então, muitas vezes não dá pra gente identificar o causador, né? Mas a gente precisa agir. Para quê? Para que haja mudanças intrínsecas e neurobiológicas na criança. Só que a gente vai sempre começar por onde? Por onde a gente tem mais acesso, que é o meio, que é a família, que é a rotina da criança. E aí uma coisa vai alimentando a outra. Então, eu já sempre, aqui na clínica, eu parto do pressuposto que não existe culpado. Não é porque o pai é dificuldade no próprio desenvolvimento dela e isso faz os pais agirem em prol dessa criança, para ajudá-la, para fazer com que ela execute as coisas no tempo. E aí entra as questões da rotina, né? E da falta de conhecimento que os pais têm frente ao desenvolvimento de fala e linguagem infantil. E falando do meu filho Gustavinho, eu vejo o quanto que ter o conhecimento do que está acontecendo com ele facilita. Facilita eu poder agir, facilita eu poder falar para as pessoas que muitas vezes julgam, facilita eu como mãe me sentir mais aparada, mais confiante do que está acontecendo e não ficar desesperada ou agir impulsivamente, querendo saber o que a criança tem, fazendo um monte de coisa e querendo resolver questões intrínsecas a ele que não fazem parte de mim. Então, o primeiro ponto é a gente poder ensinar os pais. A partir do momento que a gente ensina os pais, tanto o que está acontecendo com a criança e como eles precisam agir, a gente começa a ter o que da criança? Novas respostas, novas ações. Aqui a gente já sabe que vai estar havendo aprendizado. Então, Gustavinho teve um bom desenvolvimento corporal, visual e auditivo até os 9 meses de idade. Ele ouvia o som do passarinho e ele já sinalizava que era o passarinho. Então, aqui é puro processamento auditivo. É claro que houve linguagem, né? Ele já adquiriu o quê? A associação. Quando ele ouvia aquele barulho, aquela onomatopeia, ele já associava ao passarinho, mas ele ainda não sabia falar passarinho, só que ele já identificava. Então aqui a gente já tem um vocabulário, né, da língua, um conhecimento sendo desenvolvido através dos estímulos visuais, mas principalmente do processamento auditivo dele. Com 1 ano de idade, eu comecei a observar Gustavinho respirando muito pela boca. E aí começaram as crises alérgicas, tá? Antes disso, ele já vinha com certa coriza, tudo no narizinho, mas com 1 ano foi muito assim, forte, sabe? Ficava assim 1 mês doente, 1 semana bom.
Então foram muitos altos e baixos dessa imunidade. A gente sempre achando que era um resfriado, ao ponto então que eu resolvi procurar logo um otorrino. Aqui entra um outro obstáculo que os pais enfrentam. Muitas vezes eles procuram apenas o pediatra. É claro que se o pediatra tem um conhecimento bom das questões de cuidados respiratórios e alérgicos e audição, vai ajudar. Mas a gente sabe que cada um estuda especificamente a sua área. E o que acontece muito com as nossas crianças é que elas são negligenciadas nessa parte do desenvolvimento respiratório e auditivo, porque muitos pediatras não se atentam a isso. Então, os pais, eles vão ficar sempre buscando só a medicação para fazer essa criança parar de ter o nariz escorrendo ou roncar, enfim. Pelo menos aqui no meu consultório eu vejo isso, que falta muita informação para os pais da importância dessa parte respiratória e auditiva ser tratada e acompanhada pelo otorrino e um alergista. Então eu, como mãe e conhecedora do desenvolvimento infantil como profissional, logo vendo que o meu filho já estava tendo muito catarro, secreção no nariz, no peitinho, eu já procurei logo o otorrino. Com o otorrino, a gente já começou ali um acompanhamento medicamentoso, certo? Só que não passava, eu passei por uns 3 otorrinos, certo? Porque a espera é muito difícil. E aí que entra um outro obstáculo que nós fonoaudiólogos passamos. Por quê? Uma criança que está congestionada, com o nariz escorrendo, que está resfriada, nós fonoaudiólogos não temos muito o que fazer. Então, eu estou falando do meu filho, uma criança de 1 ano. Agora, muitas vezes a gente recebe crianças já em processo de terapia que vivem resfriadas, com o nariz escorrendo. Então, o primeiro fato que você, fono, precisa buscar é saber a causa orgânica dessa alteração que pode prejudicar de forma direta a audição e o desenvolvimento orofacial dessa criança, tá? Então, eu sou muito rígida com isso. Crianças que têm muita rinite, vivem alérgicas, eu preciso que ela esteja sendo acompanhada ou fazendo um tratamento com o otorrino. É muito comum também a criança que tem muita alergia, ela ser acompanhada por um otorrino. Só que acaba que os pais param um pouco o tratamento que tem que ser feito com lavagem, com aplicação de soro e de alguns Nasonex no nariz, enfim. Porque, gente, a rotina é punk. Eu, como mãe mesmo, eu falho às vezes. Eu não lavo o nariz do Gustavinho quantas vezes precisa. Nasonex, então, o moleque já dormiu, aí que eu vou lembrar que eu não apliquei o Nasonex. Então, o tratamento de alergia, ele é muito complexo, porque envolve também uma assiduidade, né, da família, e muitas vezes esquece. A criança não deixa, né, e aí envolve nós como fonos, a gente já precisa saber que aqui tem um obstáculo, e um obstáculo muito significativo, porque é uma questão orgânica da criança. E muitas vezes essa criança pode não evoluir agora, porque essa questão orgânica não está sendo tratada, ou a gente tem que esperar também, certo? Que foi o que aconteceu com o Gustavinho. Então, no otorrino já foi visto que ele estava com uma otite, com 1 mês e com 1 ano e 1 mês, já deu curva tipo B, certo? Então, começamos já com o antibiótico. Curva tipo B, aí reduzia um pouquinho a secreção, mas logo voltava. Hoje, gente, passado-se aí 1 ano praticamente, eu, como mãe, vejo o quanto que o nascimento dos dentes influenciaram nisso. Se a gente for pesquisar, não existe uma relação desse desenvolvimento dos dentes com as questões de saúde da criança, mas, gente, como mãe, pra mim foi nítido o quanto que cada semana que um dentinho nascia, a imunidade dele baixava e a crise alérgica aumentava. Então, o Gustavinho, assim, praticamente não saiu da curva tipo B por uns 6 meses.
A gente chegou a sair da curva tipo B e ir para curva tipo AS, que é quando a criança está se recuperando de uma otite. E aí, nesse caso, o que acontece? Não tem como a gente fazer o BERA. Eu sei que tem uma perda ali condutiva. E aí, aquela criança que já estava balbuciando, que já estava falando alô, começou a perder estes sons, a não falar mais mamãe e papai. Na verdade, ele não chegou a falar papai, mas ele falou mamãe e parou de falar. E aí eu fui observando isso como fono, quanto que a audição foi impedindo o desenvolvimento motor de fala dele. Por quê? Claro que tinha uma questão muscular, porque aí ele passou a respirar muito pela boca, só que ele começou a ser uma criança silenciosa por uma questão auditiva. Então, as nossas crianças, independente do diagnóstico e dos sinais, nós precisamos certificar de que não tem nada auditivo, certo? Impedindo essa criança de aprender os sons da língua e concomitante a isso, a desenvolver e a praticar esse desenvolvimento motor de fala. Então, dentro de 1 ano e 4 e 5 meses, Gustavinho era praticamente uma criança silenciosa. O que me tranquilizava como mãe profissional? Sabendo que está havendo um impedimento orgânico, o que eu vou fazer? Eu vou focar no desenvolvimento da linguagem. Eu vou focar no estímulo visual, eu vou focar no tempo de atividade, de atenção conjunta, na comunicação expressiva dele. E aí entra aqui alguns obstáculos também. A criança que não fala, antes de tudo, a gente precisa ver como ela se comunica. Porque de alguma forma ela tem que buscar expressar a vontade e o desejo dela, porque isso é linguagem. A linguagem é que vai ajudar essa criança a desenvolver a fala. Porque a fala é apenas um meio de transmitir a mensagem. Eu escolho falar ao transmitir a minha mensagem. Então, a criança que não fala, ela tem que estar tendo outros meios para transmitir a ideia dela. Se ela não tem outros meios, se ela é silenciosa, se ela não reage, se ela não busca interagir, aí é um obstáculo muito significativo que nós vamos precisar focar antes de fato de olhar para a fala. Entendem? E é isso que às vezes os pais não compreendem e que nós, profissionais, precisamos orientá-los. O que é esperado em cada fase, nesses pilares até chegar na fala? Mas principalmente, onde essa criança está? Né? A gente não pode só dar uma aula teórica para os pais, a gente precisa falar onde a criança está. Por que ela está se comunicando desse jeito? Por que ela não está se comunicando? Como que nós do meio vamos interagir com ela no momento em que ela tem uma necessidade? No momento em que ela busca o meio para suprir, seja que for só uma necessidade de tomar água? Né? Então a gente parte de onde essa criança está se comunicando e passa ali a agir de formas diferentes, despertando nessa criança a atenção no outro, a interação, a atividade conjunta e compartilhada, sempre pensando na motivação dela. Por isso que nenhuma criança é igual a outra, tá? Gustavinho, então, começou a ser uma criança silenciosa, e aí eu comecei a potencializar o tempo dele numa brincadeira, numa atividade. Eu coloquei ele em uma escolinha, tá? Por quê? Gustavinho sempre foi agitado, certo? Agitado no bom sentido, assim, ele nunca gostou de ficar parado, certo? E me cansou muito, só que eu vi o quê? Que como ele não permanecia um tempo adequado para explorar o meio, as pessoas, isso prejudicava ele a aprender. E como a audição dele não estava boa, eu precisava fazer ele focar na atividade. Então a gente vai buscar o quê? Mais atenção, mais atividade compartilhada. Só que não sentado. Por quê? Porque o Gustavinho não consegue ainda ficar sentadinho, ele fica muito pouco. Na escola fica, por quê? Porque tem outras crianças, certo? Então, quando a gente vai comparar a criança em casa e na escola, a gente tem que pensar que são ambientes diferentes, os estímulos. Não é nenhuma questão porque tá com a mãe e sem a mãe. Não, são outros estímulos, é outra experiência. Ali tem outras crianças para motivar ele a imitá-las.
ok? Então ele entrou na escolinha justamente por quê? Para viver uma nova experiência em outro ambiente e ter outras crianças. E aí o que eu busquei? Potencializar e melhorar ainda mais os estímulos ambientais, mas sabendo que a via principal auditiva não estava boa. Então vamos focar no visual e no desenvolvimento corporal. Ele já tinha um desenvolvimento corporal, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele prestar mais atenção ao que eu estou falando para ele fazer. Então eu pedia para ele pegar a toalha para a gente tomar banho, para ele já associar que para tomar banho tem que pegar a toalha. Porque muitas vezes, mesmo que o auditivo não está bom, essa criança vai fazendo uma associação com a atividade que está sendo desenvolvida. Se eu falo para ele, filho, vamos tomar banho, você tá fedido. Se ele está tendo um bom desenvolvimento da linguagem, mesmo que esse auditivo não esteja bom, ele vai compreender. E aí ele vai negar, ou ele vai fazer alguma ação do desejo dele. No caso do Gustavinho, ele já começava a entender e já ia para o banheiro. Aí o que eu coloquei de novo? A toalha, que é um vocabulário novo que pertence ao tomar banho. Então ele levava a toalha para o banheiro dele. Eu comprei uma torre de aprendizagem e comecei a deixá-lo lavar a louça, justamente por quê? Para quê? Para que esse esquema corporal prepare ele para receber melhor os estímulos visuais. E, gente, a otite ela é muito séria, porque uma semana onde a criança fica com a audição tampada corresponde a 1 mês de atraso. Então, o Gustavinho ficou 6 meses. E aí, uma criança, né, silenciosa, mas essa comunicação expressiva estava se desenvolvendo bem. Então, como fono, com os pacientes de vocês, para vocês trabalharem a fala, vocês precisam ver como está a expressão dessa criança, seja corporal, seja, enfim, de alguma forma essa criança tem que estar se expressando. E aí vocês vão buscar potencializar isso. Vou dar um exemplo de um outro paciente meu. Um paciente meu. Quase 5 anos. Muita dificuldade na fala, muitas questões orgânicas, certo? Muita rinite, enfim. Na terapia, ele era uma criança silenciosa, mas uma criança introvertida, aquela criança passiva. E aí, como que eu vou conseguir trabalhar o desenvolvimento motor dessa fala? Antes de tudo, eu tenho que buscar que essa criança se expresse de alguma forma, que ela perca esse medo ou essa percepção sensorial de que o ambiente e as pessoas vão fazer mal para ela ou não estão fazendo parte dela. Certo? Então eu encaminhei para TO e para psicóloga. Avaliei ele tem 2 semanas. Ele já chegou me dando oi, já chegou tirando o sapato, pedindo brinquedo, coisa mais linda. Com a fala errada e incompreensível? Sim. Só que o que eu mais precisava? Expressividade dessa criança. Então vai ser muito mais fácil nós trabalharmos a fala com uma criança que tem expressividade. Senão a gente vai buscar essa expressividade. Como? Através dessa função corporal. Como? Potencializando e enriquecendo a família, para que eles ajudem essa criança a se expressar melhor. Com isso, a gente vai estar ajudando no desenvolvimento da linguagem dela, da compreensão, aumento de vocabulário e associação de informações, tá? Cheguei a fazer a naso, né, que é o exame que põe a sondinha aqui para ver se ele tinha adenoide. Por quê? Se ele tivesse uma hipertrofia de adenoide, a gente poderia ter 2 caminhos aqui. No caso do Gustavinho, a gente poderia fazer o tratamento medicamentoso para essa adenoide que estava inflamada, claro, por uma questão alérgica, diminuir de tamanho. Só que aí seria importantíssimo a gente saber o tamanho, a porcentagem da obstrução, certo? Dessa massa no narizinho dele. Por quê? Se mesmo tomando a medicação obstruísse em torno de 70%, 80%, eu, como mãe profissional, eu já iria sugerir que meu filho fizesse a cirurgia. Só que a gente entra em várias questões. É possível que essa adenoide volte, é possível que não resolva o problema, mas como eu tenho aqui relatos e experiências de outros pacientes que
melhorou muito depois que fizeram a cirurgia. Eu já estava cogitando com o Gustavinho, caso ele tivesse o aumento e a hipertrofia, no caso que a gente fala, da adenoide. Quando a gente fez a naso, por 2 vezes não tinha hipertrofia de adenoide. O que que tinha? Hipertrofia de cornetos, certo? Causado principalmente pela questão alérgica. Alérgico ao quê? Ah, e aí eu esqueci de comentar, né? Que o Gustavinho teve APLV no início do desenvolvimento. Então, ele já tinha uma restrição à proteína do leite. E essa alergia, ok. Então, a gente fez vários exames para saber o que era, não descobrimos. Eu só não fiz alergia de cachorro, gente, porque se desse, eu não ia fazer nada. Ele ia continuar alérgico, eu não ia desfazer da minha cachorrinha. Enfim. Aí, não tinha o que fazer. O que eu comecei a fazer? Muita lavagem nasal, comecei a limpar mais ainda a casa, trocar o colchão. Mas eu vi que dentro destes quase 8 meses, não tinha o que fazer, a não ser seguir as orientações do otorrino, ok? Agora, quanto ao desenvolvimento dele, então, como eu estava dizendo, eu fui tentando buscar potencializar outras habilidades necessárias para essa fala acontecer no momento em que a gente pudesse intervir nessa audição, ok? E aí eu comecei a ver com 1 ano e 7 meses, hoje ele tá com 1 ano e 10, que ele começou a balbuciar. Aí ele começou a falar papá, aí ele começou a falar outros sonzinhos, mas assim, muito restritos ainda na questão de variação de sílabas, de consoante, ou seja, daquele balbucio. E 1 ano e 7 meses ele já tinha que estar falando as primeiras palavrinhas, não é? Então, já é um atraso aí no desenvolvimento da fala. Eu já colocaria ele em terapia? Não, por uma questão orgânica e porque na questão ambiental eu já estava estimulando. E eu sei que dentro da terapia fonoaudiológica ele ainda não tinha capacidade para permanecer sentadinho e ele ainda não tinha o que? A imitação oral. Hoje ele já está tendo a imitação oral, então hoje ele já vai se beneficiar muito da terapia fonoaudiológica. Ok? Mas vejam bem, eu estou falando como profissional que entende o desenvolvimento do meu filho para saber o momento em que ele vai para terapia. Os pais já precisam, a partir de 1 ano, buscar, né, essa orientação, essa ajuda para saber como lidar com o filho. Por quê? Pensem se eu não fosse fono, diante dessa questão orgânica do meu filho e não dando os estímulos adequados para a gente enfrentar esses obstáculos e ele ir adquirindo novas habilidades mesmo com a audição tampada, né? O atraso seria maior. E atraso principalmente o quê? Nas habilidades de compreensão cognitivas, que envolve a memória e o aprendizado de vocabulários, ok? E uma criança, ela vai aprender por outros meios, através do corpo, através do visual, do olfativo, do gustativo. Então, nós precisamos ensinar os pais a fazer isso, né? E aí foi o que eu fui fazendo com o Gustavinho. Sempre dando a ele muitas experiências para ele processar, para ele aprender e aos pouquinhos ele dividindo isso e cada vez mais a expressividade dele ir melhorando. Com isso começaram a surgir então novos sons, tá? Começou a vir papai, começou a vir uns sonzinhos, mas nada ainda de onomatopeia, nada ainda de jargão. Isso veio agora, com 1 ano e 10 meses, onde de fato essa alergia foi mais controlada, vamos dizer assim, tá? Que eu associo principalmente ao próprio desenvolvimento dele, gente. Genético, o pai tem muita crise alérgica, certo? E aí agora qual é o próximo passo? Dentro do que ele precisa enfrentar? Imitação oral. Gustavinho tem uma imitação corporal muito bem. Começou agora o jargão. O que é o jargão, né, pessoal? É ele brincar com o som da fala dele, mas não é só o balbucio. Ele brinca contando histórias, ele fala na linguagem dele. Então, ele tá lá. Agora ele tá na fase do gorila, do Homem-Aranha. Então, ele conversa com o gorila, ele conversa com o Homem-Aranha. Isso ele não tinha. Ele brincava, só que não trazendo a fala.
Então, esse som tem que vir, essa brincadeira com a voz tem que vir. Essa criança tem que se tornar barulhenta de alguma forma, antes de vir a fala com significado. Aí agora, qual é o meu próximo passo? Imitação oral. Por quê? A fala, ela precisa da imitação oral, né? Eu preciso imitar o que o outro fala para saber como o outro fala. Eu preciso ouvir e imitar. Então, como ele está ouvindo melhor, ele está prestando mais atenção agora, ele já está brincando com o som da fala dele, o nosso foco agora é imitação oral. Eu até compartilhei um vídeo nos stories onde ele faz essa imitação oral. Eu pego fotos e vou mostrando para ele, mas principalmente trabalhando ali a compreensão. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê a vovó Rosa? E aí ele vê uma foto do meu pai e ele quer falar papai, porque agora tudo é papai, né? Assim como para outras crianças tudo é bola, para ele agora tudo é papai. Então ele viu uma foto dele com o meu pai, e aí ele falou papai, eu falei vovô. E aí ele olhou e ele percebeu que era o meu pai e ele em cima do meu pai e ele riu. Muita percepção visual. E aí quando ele foi falar, ele falou pá e o. Ele pegou um dos sons que ele ouviu e juntou com o som que ele tinha do papai. Então agora é como se essa imagem mental fonológica, né? Essa memória do som, dele praticar, dele ouvir, dele falar, ela vai se formando na cabecinha dele. Então agora a gente precisa focar nesse desenvolvimento fonológico, mas não em sons isolados, mas na intencionalidade de falar. Tem lá nos stories, se vocês verem, o momento em que eu ensino ele que ele tá descendo o escorregador. Escorregador é uma palavra comprida, difícil, só que ele tenta falar, mas ele tenta falar por própria vontade dele, não porque eu estou pedindo para ele falar, porque ali eu estou buscando dialogar. Lá nos stories vocês vão poder ver melhor, basicamente isso que a gente faz na terapia fonoaudiológica, né? Buscar através da interação, da atividade compartilhada, dialogar com a criança dentro das capacidades que ela tem, tá? E aí é isso agora que eu estou fazendo com o Gustavinho. A gente vai focar na imitação oral. Falei demais. Deixa eu ver aqui quem tem perguntas. Meus filhos também têm vovó Rosa. Legal. Queria assistir de novo e anotar cada palavra. Obrigada, Maria. Vai ficar salvo, tá? Compartilha depois, então, para mais gente assistir. Fico muito feliz, tá? Que vocês gostaram. Eu estou comprovando isso na prática. Impressionante. Patrícia, obrigada pela presença. E é isso, pessoal. A gente precisa focar em todo esse desenvolvimento, em tudo que faz parte do desenvolvimento. Nós, fonos, podemos fazer o pedido dos exames ou encaminhamos ao otorrino. Podemos sim fazer o pedido do exame, tá? Contudo, veja bem, se der qualquer alteração, quem vai cuidar é o otorrino, não é? E muitas vezes os pacientes vão fazer esse exame por convênio, e o convênio precisa do pedido do otorrino. Então, eu sempre encaminho primeiro para o otorrino, e o otorrino solicita os exames, e o otorrino dá o parecer do tratamento, se essa criança tem algum problema ou não. Beleza? Pessoal, é isso. Então, agora eu vou organizar a terapia, porque eu vou começar agora às 2 horas com um paciente novo. E eu tô muito feliz, porque é uma criança que acabou de ser protetizada. Vai ser o meu primeiro caso, onde eu vou atender uma criança com deficiência auditiva. Tô estudando, tentando aprender, tô muito feliz. Casos novos, assim, desafiadores, me motivam e eu vou compartilhando mais com vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo!